Vamos lá, pessoal do segundo ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as leis da termodinâmica e suas aplicações, tá? Hoje a primeira aula que a gente está fazendo é através de aulas mesmo expositivas para vocês, né? A aula mesmo dada pelo professor, né? Essa aula vai ser postada no meu canal, né? Pedir para vocês para assistirem às aulas e estar entrando em contato comigo caso haja dúvidas das atividades do livro. Lembrando que todas as atividades que eu irei passar para vocês ao longo de todos desses dias serão atividades do livro didático, ou seja, do livro de vocês que vocês receberam lá na escola, tá bom, pessoal? Então vamos lá, a gente vai falar sobre aqui sobre as leis da termodinâmica e suas aplicações, né? A gente lembra que a gente começa primeiro, né, falando um pouco sobre as duas leis da termodinâmica, certo? Exceto a lei zero, tá ok? E a partir disso, a gente vai falar qual é o objetivo, né? Ou seja, de aprender essas leis da termodinâmica em aplicações práticas, tá? Então, antes disso, a gente vai falar um pouco um contexto histórico, né? Que fala que a ideia de aproveitar o calor para reproduzir, né? Nesse caso aqui, para produzir movimento, ou seja, trabalho, ela é bem antiga, né? Ou seja, Hero na Alexandria já propunha, né? Na realidade, esse tipo de aproveitamento. Esta ideia ganhou forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII a maneira pela qual a gente produz bens e serviços. Então a gente vê aqui que na realidade aqui a ideia inicial de como é que a gente faz para trabalhar, né, utilizar essas leis em nosso benefício, tá, pessoal? Então, dos exemplos práticos que a gente vê aqui das leis da termodinâmica, é o uso dessas leis na fabricação de trens, né, para transporte de cargas e também na indústria também, tá, manufatureira. Bem, aqui ele mostra nesse slide apenas um experimento que vocês podem até olhar depois, tá? Que ele mostra que pede aqui, né, de uma certa forma que vocês observem esse tipo de experimento, que é uma ideia de como construir uma máquina térmica, né, ou como construir uma máquina térmica através das leis da termodinâmica, que converte na realidade uma energia de origem térmica ou qualquer outra forma de energia, tá bom? De trabalho também. Bem, a gente sabe que a força de produção de bens era braçal, né? A gente sabe antigamente, né? Bastante personalizada. O homem percebe que pode produzir, pode utilizar a força da água para realizar trabalhos, né? Através de moagens, a gente vê isso aí também. E a partir dos tempos, né? A gente consegue introduzir a ideia da máquina a vapor, tá? Então o homem passa a controlar a fonte de energia, essa fonte de energia, nesse caso aqui, né, sendo capaz de produzir bens em larga escala. E a gente vai ver, na realidade, isso aqui é apenas um esboço, né, do que seria uma máquina térmica, que a gente vai ver com mais detalhes, né, posteriormente, tá, pessoal? Então, para a primeira lei da termodinâmica, pessoal, a gente vai ver o que a gente vai analisar através da primeira lei da termodinâmica como é o trabalho de um gás, né? O que acontece, né, quando você tem um recipiente, né, contém um gás e o que acontece quando você introduz, né, nesse recipiente aí calor, né? Então a gente vai ver o que acontece com o gás desse recipiente. Então você tem um recipiente, né? Você entrou com um gás, né? Inicialmente introduz calor nele, esse gás ele se expande, né? Na realidade ele expande porque a energia cinética média das partículas ela aumenta, aumentando assim a pressão interna, tá? E aí a partir disso ele diz o seguinte: ao ser aquecido, o gás se expande empurrando o êmbolo. Esse êmbolo aqui é uma tampa, né? Ou seja, esse gás está num recipiente fechado. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho. E aqui a gente começa a ideia da primeira lei da termodinâmica, tá? O que é isso? Na realidade, é o trabalho que um gás faz num sistema físico qualquer, tá ok? Então, ao mover o êmbolo e faz aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou, a energia na forma de calor transformou-se em outro tipo de energia. O que isso quer dizer, pessoal? Na realidade, a primeira lei da termodinâmica ela é uma espécie de conservação de energia aplicada à parte de temperatura e de calor, tá, pessoal? Então, essa energia que foi introduzida inicialmente, né, em forma de calor nesse sistema físico, ela foi convertida em outras formas de energia. Uma delas foi a energia cinética, né, ou seja, até mesmo em pressão interna para fazer o movimento da tampa ou do êmbolo, tá, pessoal?
Então, a primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação de energia, como a gente já disse. Assim, o calor fornecido, né, aqui nessa chama, tá? Quantidade de calor fornecido, que é uma espécie de energia de origem térmica, de um sistema, resultará na realização de trabalho, mais a variação da energia interna. A gente vai ver que a variação da energia interna, que é esse ΔU, ele está relacionado mais com a temperatura interna do gás, tá, pessoal? Ela fica armazenada, ou seja, essa outra forma de energia que a princípio ela não foi explicitamente colocada aqui, ela fica armazenada, né, relacionada com a temperatura do gás, tá, pessoal? Então, essa quantidade de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás, mais a variação de energia interna, e é assim que a gente enuncia a primeira lei da termodinâmica matematicamente. A quantidade de calor é igual ao trabalho, nesse caso o trabalho feito pelo gás porque foi aquecido, mais a variação da energia interna. A gente vai ver que o trabalho aqui exercido pelo gás, ele tem a ver, está relacionado às variáveis pressão e variação no volume, né? Já visto que ele varia o volume, ou seja, ele aumenta o volume à medida que ele ganha calor, tá? E a energia interna, ela está relacionada à variação de temperatura no gás, tá, pessoal? Então, a gente vê pela primeira lei da termodinâmica o que nós chamamos de trabalho realizado pelo gás, ou seja, delta maior do que zero. O que quer dizer? Quer dizer que o delta maior do que zero quer dizer que o trabalho está sendo realizado pelo gás, ou seja, ele foi aquecido, né? E a partir disso ele expandiu e realizou o trabalho sobre as superfícies, nesse caso internos aqui desse recipiente, tá? Então, você tem aí o gás inicialmente, né? Então, quando ele foi aquecido, ele variou o volume dele, aumentando, né? E se ele aumentou o volume dele, ou seja, o volume dele foi maior que a variação do volume dele foi maior do que zero, ele se expandiu, tá? Então, nós temos uma variação do volume positiva, tá ok? Então, nós dizemos, como a variação do volume dele é positiva, o trabalho também é positivo, né? Pois a força do gás desloca o êmbolo para cima. Então, inicialmente o gás estava comprimido, foi expandido para cima, realizando um trabalho positivo. Agora, o trabalho realizado sobre o gás com um delta menor do que zero quer dizer que o gás foi comprimido, ou seja, hoje houve a ação de uma força externa que comprimiu o gás, tá, pessoal? Então, quando isso acontece, o gás é comprimido, né, e temos uma variação do volume negativo. Isso quer dizer que ele estava um volume um pouco maior anteriormente, quando ele foi comprimido, ele passou a ter um volume menor, tá? Então, dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás, tá ok, pessoal? Então, os deltas aqui, ou seja, os trabalhos aqui têm a ver com as variações no volume, né, do gás em um recipiente. E a energia interna, como a gente já falou, ela é uma grandeza física, né, que está relacionada com a temperatura interna do gás num sistema físico, aí, nesse caso, um gás confinado. Então, você tem a energia interna de um gás está diretamente relacionada com a temperatura, tá? Assim, uma variação na temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna, ou seja, o ΔU aqui é a variação da energia interna, a energia interna final menos a inicial. Para as moléculas de um gás monoatômico, a gente sabe que a gente tem a variação da energia interna como sendo 3 meses de nRT. Lembrando que o N é o número de mols, o R é o que nós chamamos de constante dos gases perfeitos e o ΔT é a variação da temperatura, tá, pessoal? Então, quando você aquece um gás, você está aumentando a energia interna dele em termos de aumentar a temperatura interna do gás, ou seja, a temperatura do gás, tá, pessoal? Isso aqui é só a demonstração de um termômetro na escala Kelvin, tá? Então, o N é o número de mols do gás, o R é a constante universal dos gases, que geralmente é 8 vezes 31 vezes joule por mol vezes Kelvin, tá? E a temperatura do gás a gente sabe que é dada em Kelvin. Para a primeira lei da termodinâmica, em transformações físicas, nós temos o estudo, primeiramente, da transformação isovolumétrica. O que isso quer dizer, pessoal? Que aqui a gente está utilizando, né, a primeira lei da termodinâmica, certo? Para descrever o que acontece com a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica é quando você tem uma transformação no qual o volume não varia, tá? O volume inicial de gás, da massa de gás que está no recipiente é igual ao volume final. Então, o que acontece? Todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em uma variação da energia interna. Como não há variação de volume, né, que é isovolumétrica, também não há realização de trabalho. Então, o que acontece? A primeira lei diz que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Se não há variação do volume, não há essa grandeza chamada trabalho, e a quantidade de calor cedido ou recebido, ela é totalmente convertida em
variação de temperatura interna do gás ou variação de energia interna. Tá? Se o calor for recebido, a variação de energia interna é positiva, modo que é zero. Se o calor é cedido, a variação da energia interna ela é negativa. Para uma transformação isotérmica, quer dizer a mesma temperatura, ou seja, a temperatura final é igual à temperatura inicial, todo o calor trocado pelo gás, recebido ou cedido, resultará em trabalho, tá, pessoal? Uma vez que não há variação de temperatura, também não há variação de energia interna, ou seja, essa grandeza aqui vai a zero. Então, a quantidade de calor, o calor recebido e cedido, todo é transformado em trabalho. Ou seja, se o calor for recebido, o trabalho é positivo. Se o calor for cedido pelo gás, ou seja, perdido do gás para um ambiente externo, o trabalho, a variação, ou seja, o trabalho ele é negativo, mantendo-se a temperatura constante, tá? Na transformação adiabática, não há troca de calor, né, do gás com o seu entorno, ou seja, não há fluxo de calor de dentro do ambiente para fora. Se não há isso, então todo o trabalho, né, ou seja, essa grandeza é igual a zero e todo o trabalho ele é convertido em energia interna, tá, pessoal? Lembrando que aí a gente tem um sinal de menos, tá? Então, quando o trabalho ele é positivo, ele é realizado pelo gás, observamos a diminuição na temperatura, ou seja, quando ele é feito pelo gás, a gente observa uma diminuição na temperatura, e quando o trabalho ele é sobre o gás, ou seja, quando o gás é comprimido, né, não há troca de calor com o entorno, nós observamos um aumento na temperatura ou na energia interna, tá? Então, se é positivo, a gente tem uma diminuição na temperatura, se o trabalho é negativo, a gente tem um aumento da temperatura para esse tipo de transformação, tá bom, pessoal? Então, o experimento, para vocês dar uma olhada, aqui é apenas um resumo, tá? Da primeira lei da termodinâmica aplicada às três transformações. Se for isotérmica, a quantidade de calor é igual ao próprio trabalho, tá? Se for isovolumétrica, a quantidade de calor, nesse caso aí, adicionada ao sistema é igual à variação da energia interna, e se for uma transformação adiabática, o trabalho é igual a menos a variação da energia interna, tá, pessoal? Bem, pessoal, aqui eu tenho alguns exercícios, vou deixar para vocês dar uma olhada, tá? Eu posso disponibilizar, né? Vou disponibilizar esse slide para vocês lá no grupo, tá, pessoal? Então, tem vários exercícios bem interessantes para vocês darem uma olhada, tá ok? E se tiverem alguma dúvida com relação a algum deles, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Nos dias que estão colocados nos cronogramas. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu vou deixar para vocês assistirem, que tem a ver com o que nós chamamos de processos reversíveis e não reversíveis, tá? Mas, de uma forma geral, a gente define, né, para poder definir a segunda lei da termodinâmica, a gente diz que a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido de transcorrer do tempo. O que isso quer dizer, pessoal? Que é um fenômeno físico, como ele colocou aqui na frente, né, aqui atrás, geralmente eles são irreversíveis, tá, pessoal? Então, na prática, todo e qualquer fenômeno físico, ele tende a uma irreversibilidade, ele tende a um aumento do que nós chamamos de função de entropia, tá? Então, para que você tenha um fenômeno físico totalmente reversível, você precisa ter gasto de energia, tá? Para que a gente tenha aí esse gasto de energia, geralmente, na maioria das vezes, essa energia ela não está disponível para que a gente possa ter a reversibilidade de um fenômeno físico. Então, assim, o fenômeno irreversível é possível distinguir entre o antes e o depois, né? E na maioria dos fenômenos da natureza são fenômenos irreversíveis. Um exemplo que ele dá aqui é um copo de água gelada a 10 graus Celsius. Se você coloca ele sobre a mesa, a temperatura ambiente a 25 graus Celsius, espontaneamente ele receberá calor de fora, né, do ambiente, elevando a temperatura nunca ao contrário. Quando ele recebe calor de fora, obviamente, esse copo, essa água gelada, né, na realidade, ela vai elevar a temperatura dela, e para que a gente pudesse, né, para que esse sistema fosse reversível, a gente teria que, de alguma forma, retirar essa quantidade de calor para voltar para a temperatura inicial. Como a física busca entender descrever a natureza através das leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. Então, o que ela diz? Os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia.
Então, o calor gerado pelos fenômenos naturais, ou seja, a quantidade de energia, ela nunca está disponível, né, para ser reaproveitada inteiramente, tá, pessoal? Haja visto que as formas de energia, né, que, que estão envolvidas em fenômenos físicos, elas podem se transformar em outras formas de energia, tá? Essas energias, e não necessariamente elas podem, elas estão disponíveis para serem reaproveitadas no mesmo sistema físico, tá? Então, aplicando esta regra ao funcionamento de máquinas térmicas, que esse é o objetivo de se estudar a segunda lei da termodinâmica, a gente diz que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, se eu tenho um sistema, uma máquina térmica, eu sempre terei uma quantidade de calor que não pode ser reaproveitada, ou seja, ela nunca vai ser, essa quantidade de calor, essa energia de origem térmica que a gente adiciona inicialmente no sistema, ela nunca vai ser aproveitada totalmente, a gente nunca vai ter um rendimento máximo de uma máquina térmica, tá? Então, numa máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente, que é colocado como QQ, será transformado, parte dele em trabalho, e o restante será rejeitado no que nós chamamos de fonte fria. Tá, pessoal? Então, essa é a aplicação da segunda lei da termodinâmica, falando de uma maneira bem direta para vocês. Então, aqui é o esboço de uma máquina térmica. Percebe que aqui a gente tem a fonte quente, né? Essa fonte quente, obviamente, ela tem aqui, ela está adicionando ao sistema uma energia de origem térmica. Essa energia de origem térmica, ela está sendo transformada em uma outra forma de energia, nesse caso, energia cinética, energia associada ao movimento, e parte da energia, ela é aqui dissipada, digamos assim, ou perdida, no que nós chamamos de fonte fria, tá, pessoal? Segundo a lei da termodinâmica, então, ela enuncia que a quantidade de calor na fonte quente é igual ao trabalho, mas a quantidade de calor na fonte fria, tá? Então, para uma máquina térmica qualquer, tá? O funcionamento dela da máquina térmica é representado pelo seguinte diagrama. Você tem uma fonte quente, né? Aqui é a máquina, você recebe a quantidade de calor, tá? Parte dessa quantidade de calor, que nesse caso, energia de origem térmica, é transformada em trabalho, parte dela é perdida no que nós chamamos de fonte fria. O trabalho realizado da máquina, né, é o resultado, ou seja, a diferença entre o calor retirado da fonte quente, ou seja, o que é ganho, né, de uma fonte externa, e o calor rejeitado na fonte fria, que é perdido de energia térmica nesse fenômeno, tá? Então, aqui ele pede para a gente identificar o que seria a fonte quente, o trabalho e a fonte fria. Então, obviamente, a gente sabe que a fonte quente é onde a gente adiciona aqui energia de origem térmica, né? Corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira fazendo vaporizar, tá? Quando essa água vaporiza, ela expande o gás, né? Esse gás ele é expandido empurrando esse êmbolo para cima, né? Pelo mesmo ideia que a gente viu anteriormente, tá? Pela expansão do gás por aumento da temperatura ou adição de calor, corresponde ao movimento do pistão para cima devido à expansão do gás. Esse é o trabalho realizado, tá, pessoal? E a fonte fria, obviamente, com a abertura da válvula da água fria, ela é liberada dentro do cilindro fazendo vapor condensar. Lembrando que essa máquina aqui ela está operando em ciclo, então você percebe que parte essa água fria aqui que é liberada, ela faz com que o gás se comprima de novo para que ele comece um novo ciclo. É assim que a gente monta e entende uma máquina térmica, tá, pessoal? Então, esses são o esboço de uma máquina térmica bem simples que funciona seguindo a segunda lei da termodinâmica, tá? Bem, e aí ele diz, como você pode observar, o calor rejeitado na fonte fria ele não pode ser mais aproveitado, né, na máquina em outro ciclo, a gente sabe disso, então o que é perdido lá não pode ser reaproveitado, né, inteiramente, esta energia se torna indisponível, né? Então, seguindo isso, o Boltzmann, em sua análise estatística da termodinâmica, afirmou que esta energia disponível tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, tá? Dando a segunda lei um novo enunciado. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio ou gasto de energia. O que isso quer dizer? Que a tendência de um sistema físico qualquer pode ser medida pela entropia, e isso quer dizer que todos os sistemas físicos naturais, eles tendem a ter um aumento da entropia, tá? Ou seja, você tem um aumento dessa função entropia, né? E essa função entropia, ela
ela, na realidade, mede o grau de desordem. Em poucas palavras, em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Isso quer dizer que o universo, ou seja, sistemas físicos naturais, eles tendem naturalmente a uma desordem, um aumento da minha função entropia, tá, pessoal? Logo, quanto maior a desordem no sistema termodinâmico, maior a sua entropia, e assim a gente pode dizer que os sistemas naturais tendem a uma desordem ou aumento da entropia. Bem, pessoal, mostrando aí agora que aplicações, né, da segunda lei em máquinas térmicas, que na realidade é a aplicação prática da segunda lei, para que a gente possa calcular, fazer cálculo de eficiência e rendimento em máquinas térmicas, né, a gente vai falar um pouco sobre rendimento de uma máquina térmica. Tá? Então, o rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual do calor transformado em trabalho, tá? Como o trabalho pode ser definido como a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, então a gente pode dizer que o rendimento é dado pela quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, porque ele define anteriormente o rendimento como sendo o trabalho, tá? Nesse caso aqui, esse T aqui é o mesmo delta, tá, pessoal? Aqui ele só fez uma mudança de notação. Multiplicado por 100, porque isso aqui é uma grandeza percentual, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Se eu substituir isso aqui, eu caio nessa equação. E aí eu posso calcular, né, de uma maneira bem mais simples, o rendimento da minha máquina térmica em termos da quantidade de calor da fonte quente e quantidade de calor da fonte fria, como sendo 1 menos a razão entre a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Ou, se a máquina operar em ciclos de Carnot, a gente consegue calcular, na realidade, o rendimento em função das temperaturas. Ou seja, basta que você saiba a temperatura da fonte quente e da fonte fria, e a gente pode calcular o rendimento também de uma máquina térmica. Né? Nesse caso aqui, o rendimento dessa máquina térmica é 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Tá, pessoal? Aqui é a mesma equação. E aí a gente vê também, pessoal, a aplicação da segunda lei da termodinâmica no que nós chamamos de máquinas térmicas reversas. As máquinas térmicas reversas, pessoal, a ideia dela é bem simples. Ela é uma máquina, por exemplo, um refrigerador, que é o exemplo que ele dá aqui nesse slide, tá? Esse refrigerador, ele ganha o que nós chamamos de trabalho que a gente pode pensar no trabalho associado aí à energia elétrica, tá? E esse refrigerador, ele converte o trabalho, tá? E ele retira calor da fonte quente e coloca na fonte fria. O que isso quer dizer, pessoal? Ele retira calor da fonte fria e coloca na fonte quente. Isso quer dizer o seguinte, que a ideia básica dele por exemplo, uma máquina térmica tipo um refrigerador, é retirar calor do interior e jogar esse calor para fora, para o exterior, né, da máquina, tá, pessoal? E como é que ele faz isso? Utilizando o trabalho da energia elétrica, ou seja, utilizando o trabalho associado à energia elétrica, onde ele é ligado nas casas, tá, pessoal? Bem, aqui ele mostra detalhadamente como é que é o trabalho, né, de uma máquina térmica reversa do tipo refrigerador, tá, pessoal? Então, primeiro, o compressor envia o gás liquefeito condensado comprimindo a tubulação, uma tubulação serpentina, nesse caso aqui, né, de pequeno diâmetro localizado na parte traseira do refrigerador. Na unidade de evaporação, que já é na parte superior aqui, onde localiza o congelador, os painéis de resfriamento, o gás passa de uma tubulação de um diâmetro maior e expande-se rapidamente, evaporando num processo adiabático que provoca o seu resfriamento. Então, ele resfria aqui na parte superior e, a partir disso, ele consegue, o que a gente, né, o que a gente sabe que o calor flui do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, então ele ganha calor e depois ele despeja esse calor, ele solta esse calor na parte externa, tá, pessoal? Então, aqui ele usa o trabalho da fonte, né, da energia elétrica, tá? Ele retira o calor da fonte fria e despeja no que nós chamamos de fonte quente, tá? Então, ao longo da tubulação, ele evapora, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Quando ele retorna, ele perde esse calor para fora, tá? Então, podemos representar esquematicamente o trabalho, né, por o delta, o calor lançado na fonte quente e o calor retirado da fonte fria. A fonte fria, obviamente, é o interior do congelador e a fonte quente
é o externo. Então, o gás liquefeito resfriado, ele ganha calor do interior e depois, quando ele vai para fora, ele libera esse calor, perdendo esse calor para a atmosfera, por exemplo. Aqui ele mostra como calcular, né, uma aplicação prática de como calcular a eficiência de um refrigerador, né, que é uma máquina térmica reversa. Né, a eficiência que é dada por esse EPS corresponde ao coeficiente obtido pela razão do calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor. Nesse caso aqui, o trabalho realizado pelo compressor, né, que é um trabalho de origem elétrica também, né, o epsilon aqui, que é a eficiência, é dado pela quantidade de calor da fonte fria, né? Quantidade de calor de dentro do refrigerador dividido pelo trabalho. Como a gente sabe que o trabalho é quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, substituindo, a gente obtém que a eficiência em termos da quantidade de calor é dada pela quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Se o refrigerador opera em ciclos de Carnot, a gente consegue fazer a relação da eficiência com as temperaturas internas, né, da fonte fria, ou seja, interna do refrigerador, e a variação, né, entre a quantidade, a temperatura da fonte quente, ou seja, fora, e a temperatura interna também, tá, pessoal? Então, isso aí é para exemplos práticos. Na realidade, na prática, que vocês vão ver muito relacionado com máquinas térmicas em segunda lei da termodinâmica, é mais cálculo de rendimento e eficiência, tá? Segundo a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, aqui tem mais algumas atividades que eu pediria a vocês que dessem uma olhada, tá? Todas elas são atividades resolvidas, é só para vocês recitarem e ficarem mais por dentro do assunto, tá, pessoal? Dizer a vocês, pessoal, que todos os exercícios que a gente vai estar trabalhando ao longo de todas essas semanas posteriores aí serão exercícios do livro de vocês, para que vocês possam estar fazendo essas atividades e estar enviando para mim pelo WhatsApp, até mesmo pelo e-mail que foi postado lá no grupo, tá? E pedir a vocês que continuem estudando e tirando as dúvidas comigo, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.